Imagina você poder mudar os genes e influenciar a musculatura e estrutura óssea de uma pessoa, tornando essa pessoa mais forte e mais ágil. Isso poderia ser útil tanto para melhorar a qualidade de vida quanto em contextos específicos, como esportes ou trabalho físico intenso. Também resistência a doenças. Além de aumentar a força e a agilidade dessa pessoa, você também poderia editar genes para que torne ela menos propensa a certas doenças, como câncer ou doenças genéticas, melhorando a saúde geral dessa pessoa. Ou então deixar essa pessoa mais inteligente do que as demais. Você editando essa pessoa, você poderia aprimorar a capacidade cognitiva, como memória ou inteligência, ao ajustar genes ligados ao funcionamento do cérebro. Parece até que eu estou falando aqui um roteiro do filme dos X-Men, mas é uma coisa que está acontecendo. Já tem cientista fazendo coisa desse tipo e está gerando um debate absurdo, principalmente na questão ética. Devemos melhorar pessoas? Deve haver um freio na ciência? O progresso deve ser interrompido quando esse progresso não irá beneficiar todos de maneira igual? Vocês acham que a ciência deve ter um limite? Ou vocês acham que não, a ciência ela deve continuar progredindo porque é impossível para a ciência? Meus amigos. E bora falar de assunto polêmico hoje aqui no canal, meus amigos e minhas amigas. Os cientistas estão um tanto preocupados com a ética, por trás de pesquisas CRISPR, que é as pesquisas envolvendo a edição do DNA de fetos. Os cientistas estão com medo de uma nova onda eugenista por conta desse tipo de técnica. O lado bom desse tipo de pesquisa é que ele pode prevenir doenças antes mesmo do feto nascer. Então tem esse lado positivo, mas o que mais as pessoas poderiam editar no DNA de uma pessoa que está em gestação? O CRISPR é uma ferramenta que os cientistas usam para editar o DNA, como eu falei no começo do vídeo. O DNA é o código que determina como os seres vivos irão se desenvolver. Pense no DNA como se ele fosse um manual de instruções de um ser vivo. O CRISPR permite que os cientistas encontrem uma parte específica nesse manual de instruções, que seria o gene no caso, e edite ele. Brincando aqui na analogia, é como se a pessoa estivesse lá olhando o manual de instruções desse ser vivo e achasse ali um erro ortográfico e fosse corrigir. Erro ortográfico poderia, por exemplo, ser uma doença, alguma coisa que poderia comprometer a saúde e a integridade desse ser vivo. E isso vale para todo tipo de vida, não só os humanos, plantas, animais, tudo. Bom, a Julia Brown, que é essa moça aqui, que é especialista em ética e antropologia médica, destaca que não apenas os cientistas, mas também o público geral precisam discutir se devemos ou não usar essa tecnologia. Ela argumenta que é essencial ouvir as opiniões das pessoas que poderiam ser afetadas por essas mudanças, como famílias que enfrentam doenças genéticas. Em 2015, apenas 3 anos após os cientistas descobrirem como editar o genoma humano, cientistas dos Estados Unidos emitiram uma declaração pedindo o interrompimento da manipulação da edição do genoma humano na fase germinativa, um tipo controverso de edição genética onde as mudanças no DNA também são transferidas para os futuros descendentes biológicos do paciente. Na época, os cientistas pediram uma discussão aberta sobre os benefícios e os riscos, os prós e os contras desse tipo de edição do genoma humano. Eles queriam isso antes de realmente começarem os experimentos, mas essa discussão, esse debate nunca aconteceu. Mas aí aconteceu uma parada absurda em 2018 lá na China. O mundo ficou chocado ao descobrir que cientistas na China usaram o CRISPR para modificar geneticamente embriões humanos, resultando no nascimento de 2 bebês, que são esses 2 aqui. Do lado está o cientista responsável. Isso aconteceu sem uma discussão ampla sobre as implicações éticas desse tipo de prática, o que gerou preocupações sobre o que poderia acontecer no futuro. Na época, a China foi muito criticada, eu lembro disso, porque eles não consultaram ninguém, eles apenas fizeram e vão ver no que vai dar. Depois teve alguns debates em relação a isso, mas só entre os médicos, entre o núcleo de cientistas lá. Isso nunca foi debate público lá na China. Lá na China também eles fazem o que eles bem entendem, não estão nem aí. Aí a doutora Brown aqui sugere que antes que a gente avance com edições genéticas em fetos, é crucial envolver a comunidade e considerar diferentes pontos de vista. Por exemplo, alguns grupos de defesa de pessoas com deficiência temem que o uso dessa tecnologia possa levar a uma forma moderna de eugenia, uma política que visa eliminar características genéticas consideradas indesejáveis, o que seria profundamente discriminatório. Para quem estuda história sabe que em alguns países praticaram a eugenia por algum tempo, enfim,
usando critérios absurdos para discriminar algumas pessoas. Sim, a edição genética de fetos antes de seu nascimento realmente pode evitar que esse feto nasça com algum tipo de doença. No entanto, a doutora Brown aqui enfatiza que precisamos ter cuidado para garantir que essas tecnologias sejam usadas de maneira ética e que traga benefícios para a sociedade num todo e não para pequenos grupos, né? Geralmente aqueles grupos que podem pagar mais para ter benefícios. É muito bizarro pensar, né, que hoje em dia a gente vai postar no Instagram qualquer foto, vídeo nosso, a gente edita para deixar a gente o que a gente quer melhorar a nossa aparência, então a gente vai lá e mexe nos botões de edição das redes sociais. E agora os cientistas têm meios, já é possível, isso já é possível, na China foi feito, né, sem uma conversa pública a respeito disso, mas foi feito lá na China. Então já é possível, e o medo que está sendo discutido agora entre os cientistas é se isso vai ser supervisionado, se as pessoas vão usar não só para evitar que doenças apareçam, mas tentar fazer algum outro tipo de melhoria antiética num bebê que está sendo, né, gestado ali. Aí eu fico me perguntando, né, se a China não está fazendo mais disso, só que a gente não está nem sabendo, né? Isso na época foi divulgado e pegou super mal, né, para os cientistas, para a China, no modo geral. Aí eu fico pensando se eles pararam, né, as pesquisas em relação a esse tipo de edição do genoma. Nos Estados Unidos eles não começaram até agora, porque os debates não avançaram. Só que a genética está avançando cada vez mais, está cada vez mais fácil fazer esse tipo de edição. Aí eu pergunto, qual é a sua opinião? Você deve frear a ciência nesse sentido? Ou acha que é uma coisa que não tem como parar? Que a ciência não para. Ela é um processo que está sempre continuando. Não tem como você frear a ciência. E se não tem como frear, como gerenciar esse tipo de coisa? Edição no ser humano, antes dele vir ao mundo, né? É muito bizarro pensar nisso, mano. Mas escreva aí a opinião de vocês nos comentários. O comentário é de vocês, para vocês darem a sua opinião aí e participar desse debate diferente lá da China, que aqui a gente participa dos debates, tudo, a gente conversa sobre as coisas. E se você gosta do meu conteúdo, se você acha que esse conteúdo traz conhecimento para você e você quer apoiar esse que vos fala de alguma forma, você pode comprar as roupas da Insider, que é a nossa patrocinadora. Se você usar o cupom SCHWARZA, no link que está aqui embaixo na descrição, você ganha 12% de desconto se você for um comprador ou compradora recorrente da Insider, mas se for sua primeira vez lá no site deles, esse cupom vai te dar 18% de desconto. Olhem só que maravilha, então o link está aqui embaixo na descrição, fazendo isso você ajuda esse que vos fala a manter seu trabalho aqui nessa distinta plataforma. Mas por que comprar Insider? Porque a Insider tem tecnologia anti-odor, anti-suor, tem até camiseta lá que é repelente de mosquito. E toda essa tecnologia, toda essa expertise é herdada de experimentos feitos pela NASA. Olhem só que bacana. Então o link está aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta.